Depois de todos esses passos, você conhece a trama, você conhece os desastres principais, você conhece o começo e o final de sua história, você conhece os personagens, a motivação de cada personagem, os medos, as fraquezas, as forças de cada personagem, como esses personagens vão interagir. Você conhece as cenas que vão acontecer ao longo da sua história. A única coisa que realmente falta é efetivamente escrever a história. Só que quando você se colocar a escrever a história, com todo esse planejamento, com todo esse material escrito e com todo o entendimento que você foi construindo ao longo desses passos, escrever o livro vai ser muito mais simples. Vai ser muito mais próximo da atividade de ler um livro. Por quê? Porque a história já existe, a história já está feita, já está planejada. O que você precisa é pegar essa história, abrir esse livro e conhecê-la. Só que você não vai conhecer ela como um leitor, você vai conhecer ela como seu escritor. Talvez aí você poderia pensar, nossa, mas eu planejei tudo. Quando chegar na hora de escrever, eu já vou saber tudo e vai ficar chato escrever essa história, porque eu já sei tudo, já planejei tudo, já não fica chato, então eu não perco a motivação depois na hora de escrever. Aí que tá, por incrível que pareça, não. Eu fiz todos esses passos, menos o 9, cheguei no 10º passo, comecei a escrever o livro em si e percebi uma coisa magnífica. Mesmo tendo todo esse planejamento, mesmo sabendo muitas coisas sobre a história, eu não sabia tudo. E ao escrever ali as ações de cada personagem, eu ia descobrindo detalhes, eu ia criando e descobrindo novos detalhes, certas nuances sobre o que estava acontecendo ali, que até então eu não sabia. E de vez em quando eu encontrava algum problema lógico que eu precisava resolver, de vez em quando eu encontrava alguma situação que eu precisava conferir, será que faz sentido isso? Será que eu não preciso alterar meu planejamento? Mas a questão é, a história planejada é muito diferente da história pronta, no seguinte sentido: se você sabe tudo que vai acontecer na história, todo esse planejamento, você ainda não sabe, você ainda não teve contato com a história em si. Você ainda tem muito com o que entrar em contato na hora de escrever a sua história. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a me divertir, porque eu estava vendo os meus personagens que eu conhecia já, né, os traços principais, eu estava vendo esses personagens entrando em ação, tomando atitudes, fazendo ações que eu não planejei, mas que eles fariam, porque ao descrever a cena, eles vão fazer alguma coisa e eu vou descobrir o que eles vão fazer naquela cena. Existe muito desse microcosmo da história que você só vai descobrir quando você sentar a escrever e colocar ali os detalhes nessa sua escrita. Então todo esse planejamento ainda não tirou a magia da escrita, porque todo esse planejamento foi basicamente você me contando, olha, o livro é sobre isso, os personagens são assim, assim, assim. Você me dá todo um detalhamento sobre essa história, mas isso é diferente. Você contar sobre o que é o livro, o que acontece, todas as passagens do livro, é diferente de você pegar o livro e ler. Né? Se eu pego ali o livro do Harry Potter, a história do menino bruxo, eu conto para você o que acontece em cada livro, eu conto para você qual vai ser a sucessão de cenas, mas isso ainda é diferente da experiência de você pegar o livro e ler ele inteiro, ler todos os livros e entender, né, enxergar passo a passo, ação a ação de cada personagem, pensamento a pensamento. É muito diferente. Toda essa magia da leitura, ela também se traduz aqui na magia da escrita. Mesmo com planejamento, essa magia da escrita, de conhecer a sua história melhor, ainda é preservada. Então, essa experiência ainda se mantém uma experiência muito rica, muito interessante. Escrever o livro, apesar de ter planejado tudo já. Você ainda tem muita coisa para descobrir sobre os seus personagens, sobre a sua história, conforme você vai colocando eles cena após cena. Mas agora, o que aconteceu comigo? Eu fiz todo esse planejamento, eu comecei a escrever o livro. Eu escrevi uns 4, 5 capítulos. Só que aí, por fatores externos, eu tive que fazer uma pausa. E essa pausa se estendeu além do que eu gostaria. Eu fiquei muito tempo longe dessa história. Eu fiquei muito tempo longe dos meus personagens e sem conseguir desenvolver essa narrativa, sem continuar escrevendo. Só que eu nunca deixei de gostar da história. Eu sempre ficava com vontade de voltar e continuar a escrever. E aí, de vez em quando, eu pegava esses planejamentos que eu tinha escrito, eu via as fichas dos personagens, eu via o resumo da história e eu pensava, nossa, já tem tanto detalhe nessa história, já tem tanta coisa estabelecida, realmente é só escrever. E quando eu consegui pegar um pouco ali, treinar um pouco a minha rotina para eu conseguir tempo para escrever, para voltar a escrever, eu voltei ao que eu já tinha escrito, eu voltei ao que eu já tinha planejado e a história permanecia lá. Como eu fiz todo esse planejamento, eu não perdi detalhes da história, eu não perdi detalhes dos personagens, eu não perdi detalhe da trama, tudo permaneceu lá. Então eu só tive que voltar
consultei todo esse material que o método do Floco de Neve me proporcionou, consultei esse material, pude voltar de onde eu tinha parado, eu pude retomar a escrita de onde eu tinha parado sem perder a essência da história que eu tinha planejado antes. Então isso foi uma das coisas mais interessantes que esse método me proporcionou. Esse fator de que ter tudo planejado me ajuda a ter mais condições de chegar até o final da escrita desse livro. Mesmo eu tendo tido uma pausa, que acho que fiquei mais de um ano longe dessa história, quando eu volto e vejo que eu ainda tenho as mesmas condições de chegar até o final do livro, de chegar até o final da escrita, quanto eu tinha quando eu tive que parar a escrita, tive que interromper a escrita lá no começo. Se eu não tivesse tido esse planejamento, se eu simplesmente tivesse lá naquela época, ter tido toda a inspiração, começasse a escrever, sei lá o que, começo a escrever os personagens, desenhar, aí eu paro, fico um ano parado. Quando eu volto, se eu não tenho planejamento, eu olho para o que eu escrevi, eu vou ter um pouco de dificuldade de recuperar, de retomar essa escrita, porque eu vou ter que retomar, redescobrir toda a história, todos os personagens. E frente a essa dificuldade, o que provavelmente aconteceria é, eu desistiria da história. Agora, com o planejamento, com toda essa estruturação, com toda a lista de cenas, as fichas de personagens, os resumos da história, quando eu lia esse conteúdo, eu ficava entusiasmado e eu ficava novamente inserido nessa minha história. Isso tudo alavancou mais essa escrita, facilitou essa escrita, facilitou com que eu pudesse retornar a ela e pudesse ter condições de prosseguir com ela e tenha mais chances de chegar até o final da história. Então, no fim das contas, eu acho que ter esse planejamento do livro e seguir esse método do Floco de Neve tem me ajudado bastante a me manter escrevendo, porque no meio da escrita, no meio do processo da escrita, pode acontecer muitas coisas, muitos imprevistos, muitas intempéries podem acometer o escritor, podem atrapalhar ele de dar um andamento na sua história. Mas se existe esse planejamento por trás, existe todo esse detalhamento, é muito difícil você se perder totalmente e perder a sua história de uma vez por todas. Ela está muito mais estruturada. Basta você escrever. É justamente como se ela já existisse. Basta você abrir o livro e ler.